Show. Então agora vamos entender na prática como que funciona esse tal de JSON, essas conversões e como que a gente pode fazer para trabalhar com isso aqui dentro do JavaScript, beleza? Então, como eu comentei na aula passada, eu trouxe aquela estrutura de person para dentro aqui do nosso script, para dentro do nosso programinha, e aqui a gente vai brincar um pouquinho com o console só para a gente entrar no clima, só para a gente entender como que funciona isso aqui, beleza? Então veja que eu tô com ele aqui no meu Google Chrome e pedi para dar um type-off de person, beleza? O que o console retornou pra gente é de um tipo object, ok? Se a gente pegar esse objeto e dar um console.log, ele vai trazer aqui pra gente essas informações, as propriedades, mas veja que isso é uma função de utilidade que o console log faz pra gente. Então ele entende que aquilo lá é um objeto e pega todas as propriedades e estampa na tela. E como que eu sei? Porque se eu fizer isso daqui, ó, se eu concatenar esse objeto com uma string, ele vai fazer a conversão disso para string e ele vai mostrar então para a gente na tela object, beleza? Então assim, veja que foi provado 2 vezes aqui que esse carinha aqui é um objeto e eu não consigo trabalhar com ele fora da nossa esfera, fora desse nosso script aqui. Então imagina que se eu preciso mandar essas informações aqui para uma API, para um servidor fazer esse cadastro, e fica tranquilo, ainda se você não sabe muito bem o que é servidor, só imagina que alguém lá do outro lado vai receber isso e vai registrar, ele precisa, como eu comentei anteriormente, de um formato que ele consiga ler. E para transferir esse formato através da rede via protocolo HTTP ou algum outro protocolo, né, eu preciso transformar isso daqui para string. Então, como que a gente faz a transformação desse carinha aqui, desse objeto para string? Como eu comentei anteriormente, a gente tem algumas funções de utilidade aqui dentro do JavaScript, que é o JSON.stringify e o parse, beleza? Vamos trabalhar com essa primeira para a gente ver como funciona aqui. Então, vou criar uma constante que eu vou colocar person string, né, de string, seria json.stringify. O stringify, ele vai transformar esse nosso objeto para uma string. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para o console.log dizer para a gente, com o type of, qual é esse tipo dessa constante, dessa person string aqui, beleza? Então eu vou pegar aqui, vou recarregar e veja que ele nos trouxe aqui que o person str de string, beleza? Ele é do tipo string. Então veja que o json.stringify ele retornou algo aqui pra gente. Se eu pegar o JSON string e mandar direto no console.log, veja como ele vai retornar aqui pra gente. Então ele trouxe aqui para o nosso console algo já no formato JSON. Que se eu copiar e abrir aqui uma nova aba, modificando isso aqui para JSON, eu vou formatar aqui para a gente poder ver. Então veja que comparando este cara aqui, que é uma string, beleza? Como que eu sei? Porque ele é um JSON, com o nosso objeto aqui, person, você vai ver grandes semelhanças. Então veja que na prática o que muda? O que muda é eu vou continuar ainda tendo chaves. Se eu tiver um array, eu ainda vou continuar tendo esses colchetes, beleza? Essas chaves aqui de array dentro do objeto. Então, por exemplo, se eu tiver vários endereços, eu posso colocar nesse formato aqui que é aceito pelo formato JSON, beleza? Eu ainda tenho as mesmas propriedades, só que um detalhe. A propriedade agora ela está entre parênteses, beleza? Parênteses não, entre aspas duplas aqui, ok? E a cada quebra de linha a gente tem uma vírgula. O JSON você só precisa ficar muito esperto, que é bastante comum a gente acrescentar uma última vírgula aqui, né? Então veja que ele já até colocou um erro. Por quê? Porque a última vírgula, se não vem mais nenhuma propriedade, ela é um erro. Então, se eu coloco aqui, por exemplo, ó, é um erro. Se eu coloco aqui, é um erro. Mas se eu coloco ela aqui, por exemplo, no número 100, não é um erro. Por quê? Porque vem na sequência uma propriedade. Beleza? Então, na prática, o JSON é isso. É isso que vai ser enviado para o nosso servidor
e assim ele vai fazer o quê? O processo de parse. E como que é o processo de parse? É exatamente o processo oposto do stringify, como eu já comentei anteriormente. Então, se eu pegar aqui e colocar const person object e colocar aqui JSON.parse, e lembrando que o JSON é um tipo de biblioteca que é muito difundido, então nós estamos falando aqui de JavaScript, mas se você quiser utilizar o JSON no PHP, por exemplo, lá vai ser possível e lá no próprio PHP vai ter alguma função análoga a esse parse que vai fazer exatamente esse trabalho aqui para você, beleza? Então lembre-se que eu tenho essa string aqui dentro dessa constante person string, então eu vou pegar literalmente ela e injetar no JSON parse de novo para saber qual vai ser o resultado. E o resultado vai ser muito parecido com o que a gente já havia colocado aqui no console com constant person, beleza? Eu vou colocar aqui só para a gente entender com um type of, beleza? Eu vou mandar aqui, então veja que ele já está mostrando para a gente aqui object, e se eu tirar esse carinha, ele vai mostrar para a gente praticamente o mesmo objeto. E veja que praticamente o mesmo objeto, com as mesmas propriedades, mas não é o mesmo objeto, beleza? Eles residem em espaços de memória diferentes. Tanto que, se eu fizer isso daqui, person object igual a person, ele vai mostrar aqui pra gente que isso aqui é um false. Então, apesar de ter as mesmas propriedades, esse cara aqui é um objeto que reside na memória, esse daqui é outro. Não confundam as coisas, beleza? Então, assim, só para ficar bastante claro. Legal? Então, só para resumir aqui, eu posso pegar, então, um objeto, transformar ele em JSON no stringify, que basicamente ele transforma numa string, que é isso daqui, e depois eu posso fazer o processo reverso, que é o JSON parse, que vai criar para a gente um novo objeto a qual eu posso trabalhar com ele e ter todas as propriedades de objeto, enfim, consumir de novo todos os processos, beleza? Então, isso aqui que é na prática o JSON, não é nenhum bicho de 7 cabeças e com o tempo você acaba aí se acostumando e ficando mais fluente assim na hora de trabalhar com ele, beleza?